Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nunes, trazendo hoje mais um conteúdo da análise combinatória. Hoje nós vamos trabalhar a permutação simples. Antes de começar, peço para vocês curtir o vídeo lá embaixo aqui no meu canal para dar aquela força e vamos à nossa aula. Vamos lá, gente. Permutação simples. O que seria uma permutação? Quando você tiver um problema de contagem, onde você está pegando um grupo de elementos e invertendo a ordem desses elementos, colocando eles em uma sequência, você está trabalhando com a permutação. Permutação, como o nome já diz, permutar é sinônimo de trocar. Então, todo problema que você tiver que está a noção de inverter a ordem desses elementos, nós vamos ter uma permutação simples. Tranquilo? Beleza? Lembrando que quando nós invertemos a ordem desses elementos, esses elementos não podem aparecer nessa ordem nem mais vezes, nem menos vezes do que ele está dentro do grupo. Ok? Tranquilo? Vamos lá então. Para fazer o cálculo de permutação simples, a fórmula é bem simples. Permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial. Se você não lembra o que significa n fatorial, volta lá na nossa aula de fatorial para você saber. Tá ok? Vamos lá. Continuando. Vamos agora a um exemplo, gente. O fiscal do Ministério do Trabalho faz uma visita mensal a cada uma das 6 empresas de construção civil existentes no município. Para evitar que o dono dessas empresas saiba quando o fiscal irá inspecioná-las, ele varia a ordem de suas visitas. De quantas formas diferentes esse fiscal pode organizar o calendário de visitas mensal a essas empresas? Então repara que o fiscal ele vai ordenar de forma diferente essas empresas. Vamos supor que eu tenho a empresa a empresa B, a empresa C, a empresa D, a E e a F. Legal? Então ele pode visitar essas empresas nessa ordem. Uma outra ordem também poderia ser o F, E, D, C, B, A. Uma ordem contrária. E assim eu posso fazer várias permutações aqui. Legal? Pode ser a B, A, B, C, F, E e assim por diante. Repare que nesse problema eu tenho aquela noção de inverter a ordem dos meus elementos. Então, vamos relembrar nossa fórmula. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Então, como aqui eu tenho 6 elementos, 6 empresas, eu vou ter uma permutação de 6 elementos. Então, vai ficar 6 fatorial. Relembrando o que é fatorial, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 6 fatorial vai ser o produto de todos esses valores aqui. Vamos multiplicar para saber quanto vai dar. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, esse fiscal pode fazer 720 sequências diferentes. Legal, gente? Fácil, fácil? Vamos para mais um exemplo. De quantas maneiras 5 pessoas podem se acomodar em um carro de 5 lugares, sendo que qualquer uma dessas pessoas podem ocupar qualquer lugar disponível? Repara que nós temos 5 pessoas e elas podem ocupar qualquer lugar disponível. Quer dizer aqui que todo mundo até dirige aqui, né? Então nós vamos ter uma permutação de 5 elementos. Repara que na permutação todos os elementos são permutados. Legal? Então vai ficar permutação de 5 elementos vai ser igual a 5 fatorial. 5 fatorial é o que, gente? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o número fatorial ele vai se multiplicando até chegar a 1. Tá ok? E aí, o 5 fatorial vai ser o resultado dessa multiplicação aqui, né? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 120 vezes 1 vai dar 120, né? Então, nossa resposta vai ser 120. Então, essas pessoas podem viajar de 120 formas diferentes. Legal, gente? Tranquilo? Anagramas. Anagramas significa que você vai pegar uma letra e trocar uma palavra e trocar a ordem dessa palavra, das letras, formando novas palavras, sendo ela tendo sentido ou não. Vamos lá, vamos pegar o exemplo da palavra amor. Então, se eu escrever assim, ó, Roma é o anagrama da palavra amor. Repara que eu peguei as letras e troquei a ordem delas. Legal? Se eu falar mora, também é um anagrama. Legal? Se eu falar orma, é uma palavra que não existe, mas também é um anagrama. Legal? Então, sempre que nós estivermos falando de anagrama, nós vamos estar
falando de permutação, porque nós estamos trocando a ordem das letras. Legal? Esse exemplo aqui da questão que caiu na prova da FUVEST, ó, quantos anagramas tem a palavra FUVEST? Então, primeiramente, nós temos que verificar quantos elementos, né? Quantas letras nós estamos permutando. Que no caso aqui são 6, então eu vou ter uma permutação de 6 elementos. P de 6. Então, P de 6 vai ser igual a 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o que, gente? 720. Então, a palavra FUVEST possui 720 anagramas. Legal? Vamos fazer agora alguns casos que aparecem de anagrama, gente. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Considere a palavra estudo. Na letra A, ele pergunta quantos anagramas podemos formar. Então, letra A, ele quer saber quantos anagramas da palavra estudo. Estudo possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, nós temos uma permutação de 6 elementos. Então, P de 6, como vimos anteriormente, vai ser igual a 6 fatorial. 6 fatorial é o que, gente? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720, como vimos anteriormente. Se você já sabe que 6 fatorial vale 720, você pode considerar essa parte aqui, gente, e já colocar o resultado. Tá bom? Vamos fazer a letra B agora. A letra B ele pede quantos anagramas começam por vogal. E agora deu uma mudadinha, presta atenção, a gente vai ter que utilizar o princípio da preferência. O que é o princípio da preferência? Nossa aula do nosso canal também. Nós temos que dar prioridade para as preferências, para as restrições. Na letra B, o que ele quer na letra B? Deixa eu botar aqui uma cor diferente. Ele quer quantos anagramas começam por vogal. Então, é qualquer anagrama que eu quero? Não, eu quero que essas palavras comecem por vogal. Então, primeiro eu vou identificar quantas vogais estudo tem. Estudo tem 1, 2, 3. Então, na minha primeira casa, eu vou utilizar o princípio da preferência. Eu vou começar por ela, porque ela tem restrição. Na minha primeira casa, não pode ser consoante, só pode ser o quê? Vogal. Então, eu tenho 3 possibilidades para a minha primeira casa. Legal? Nas outras casas, eu não tenho nenhuma restrição. Pode ser tanto vogal quanto consoante. Então, eu tenho 3 possibilidades na primeira casa. Nas outras, sobraram quantas casas agora? Olha, sobraram 1, 2, 3, 4 e 5. Como aqui não tem uma restrição, eu vou ter uma permutação de 5 elementos. Legal? Então, repararam? Primeiro, quando você tiver uma restrição, você tem que fazer primeiro da preferência a essa restrição, calcula as possibilidades para ela, e aí, quando você não tiver mais nenhuma restrição, o que vai sobrar para você é uma permutação. E minha conta vai ficar 3, que é esse 3 aqui, vezes o P de 5. O P de 5 é a permutação de 5 elementos. E já vimos que uma permutação de 5 elementos equivale a 5 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes o 5 fatorial. Vai ficar 3 vezes... Quem é 5 fatorial, gente? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vezes 5, 120. Vezes 3, 360. Legal? Tranquilo? Fácil, fácil. Essa foi a letra B. Agora vamos para a letra C. Vamos colocar uma coisinha diferente aqui para diferenciar. Vamos lá. Letra C é o seguinte. Quantos anagramas terminam com O? Novamente, nós temos uma outra restrição. Ele quer que termine com O. Então, possuo, coloco aqui 6 espaços, né? E aí, ele quer que termine com O. Então, O, ele vai ser, a minha última letra vai ser O. Então, quantas possibilidades eu tenho para a minha última casa? Eu tenho apenas uma possibilidade. Legal? Já nas outras casas, como não existe restrição para as outras casas, aqui vai ser uma permutação normal. Quantas casas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter uma permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos, já vimos que vale o quê? 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Beleza? Tranquilo? Fácil, fácil. Vamos agora para a letra D. Deixa eu botar uma nova cor aqui.
Vou colocar esse azulzinho aqui. Vamos lá. Letra D. O que eu quero na letra D? Na letra D eu quero quantos anagramas possuem EST juntas na mesma ordem. Opa, presta atenção aqui. Agora nós vamos trabalhar, gente, com uma permutação em grupo. Repara, ele quer que as palavras EST apareçam juntas e na mesma ordem. Então, significa que sempre que eu olhar para os meus anagramas, eu quero ver isso aqui. EST, as letras EST sempre juntas. Então, nessa permutação em grupo, a gente vai calcular essa EST não mais como se fosse 3 elementos, agora como se fosse apenas um elemento. Então, aqui nós vamos ter uma permutação de 1, 2, 3, 4. Legal? Então, quando nós temos uma permutação em grupo, quando ele pede isso, ó, que os elementos fiquem juntos, nós vamos ver esses elementos como se fosse uma coisa só. Legal? Então, nossa permutação aqui vai ser uma permutação de 4 elementos. O EST, que equivale a uma coisa, não é? A letra U, a D e a O. Então, vai ser um P de 4. P de 4, já sabemos que é 4 fatorial. E quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 vai dar 24, vezes 1 vai dar 24. Então, eu tenho 24 anagramas em que as letras EST aparecem juntas e na mesma ordem. Legal? Então, sempre que falar isso, que as letras aparecem juntas e na mesma ordem, você vai trabalhar com a permutação em grupo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a letra E agora. Na letra E, ela é parecida com a anterior. Só que o que acontece, gente? Na letra E, tem uma pequena mudança. Ela fala que quantos anagramas possuem EST juntas. Na de cima é juntas e na mesma ordem. Na de baixo é apenas juntas. Vamos ver a diferença? Então, ó, EST tem que ficar juntas. Legal? Novamente, nós vamos ter uma permutação em bloco. Só que acontece, nós vamos ter um P de 4. Por que P de 4? Porque o EST vai valer como se fosse uma coisa só. O U, D e O, a letra U, a letra D, a letra O, como outros elementos sendo permutados. Legal? Só que agora a diferença da letra D para a letra E é que aqui elas estavam na mesma ordem, ok? E agora não estão mais. Quer dizer que eu posso ter o EST, posso ter o TES, o STE. Significa o quê? Que essas letras estão permutando entre elas. Então, aqui dentro desse bloco, dentro dessa caixinha, existe uma outra permutação. Então, vou ter uma permutação que eu posso dizer que é uma permutação geral entre o bloco e as outras letras, por isso é o P de 4, e uma permutação entre as letras. Quantas letras eu tenho aqui dentro? Ó? 1, 2, 3. Então, vai ter um P de 3. Legal? Então, quando você tiver essa permutação em bloco, preste atenção se ela está falando nessa ordem ou ela não menciona. Se ela não falar nessa ordem, só falar juntas, então existe aqui duas permutações. Uma permutação geral e uma permutação em bloco. Beleza? Tranquilo, gente? Então vai ficar P de 4 vezes o P de 3. P de 4, quem é P de 4? P de 4 é 4 fatorial. Beleza? Vezes o P de 3, que é 3 fatorial. Eu vou colar aqui de cima, o P de 4 vale quanto, gente? 24. Vai ficar 24 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o P de 3. Tranquilo? 24 vezes 3 vai dar 72. 72 vezes 2 vai dar 144. Então, eu tenho 144 anagramas em que as letras EST aparecem juntas. Beleza, gente? Legal? Então, essa foi a nossa aula de permutação simples. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.